Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Continua aí com a minha voz rouca. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo, né, pra gente... deixa eu ver se eu tenho aqui alguns ataques. Eu ataquei bastante agora há pouco no Globo. Não tem muitos, né? Não tem muitos replay. Mas é o seguinte, o vídeo de hoje eu queria passar um pouquinho, né? A melhor forma de você fazer uma entrada se você estiver economizando nos pontos de comando extra. Eu já falei isso para vocês aqui em outros vídeos, né, que compensa muito mesmo a gente economizar nos pontos de comando para que a gente utilize isso em alfa, para que a gente utilize isso em alfa de defesa, né, porque isso pode valorizar demais. Então, quem gosta, né, eu sempre recomendo você começar o seu ataque utilizando uma nuclear. Se você não tiver com os pontos de comando extra, né, você não consegue utilizar a nuclear. E aí então a dica mais interessante que eu posso deixar para você é o seguinte: você começa o ataque seu utilizando um A10, né, e esse A10 você precisa... Qual é o alvo que você precisa buscar? Você precisa buscar uma das chuvas de fogo, né, onde você consiga acertar a chuva de fogo, né, e também consiga acertar outras duas estruturas que você vai destruir de cara. Ou seja, um coletor de petróleo, um coletor de suprimento, enfim. Busque esse alvo, né? Se você não conseguir encontrar esse alvo, né, existe uma segunda alternativa, que é você encontrar, né, um canhão de íon, né, e disparar o A10, que custa 3 pontos de comando em cima do canhão de íon, e você vai ganhar 4. Né? Quando você ganhar 4 pontos de comando, você já tem pontos de comando suficiente, né, para soltar uma bomba nuclear. Outra opção, né, se você, por exemplo, utiliza esse A10, né, a coisa mais comum que tem é você utiliza o A10 numa das chuvas de fogo, e você logo já solta um Hellfire na outra chuva de fogo, e aí usa o orbital gratuito que você tem para eliminar essas duas, chuvas de fogo. O que acontece é que se você soltar esse Hellfire, você vai gastar 5 pontos de comando e você não vai conseguir soltar a nuclear, né, logo de cara. Então, o recomendado é você fazer o que? Vamos buscar aqui alguns ataques. Não vou fazer isso online aqui porque... deixa eu ver. O ponto de comando voltou, mas eu não vou conseguir fazer. Daqui a pouquinho tem que sair. Não vai dar para fazer online. Mas vamos supor que a gente vai estar fazendo um ataque. Vamos mostrar aqui opções, né, de como seria ideal você reiniciar, né, um seu ataque. Por exemplo, ó, se eu fosse atacar esse alvo aqui, a gente tem vários alvos, né, várias chuvas de fogo que a gente consegue pegar 3 coisas ao mesmo tempo. Aqui, ó, uma chuva de fogo, uma entrega de suprimento e uma torre de guarda. Esses torre de guarda e entrega de suprimento, eles explodem, né, mesmo no A10, né, pelo fato dele ser muito forte. Aqui, por exemplo, você não compensaria você soltar, né? Eu teria uma chuva de fogo, pegaria uma artilharia, uma defesa coberta, e nenhuma das 3 iria morrer no seu A10. Exceto que, né, opção, você pode soltar um A10 aqui no centro desses 3 e depois utilizar o seu primeiro orbital gratuito, né, para finalizar esses 3, porque daria tempo, né, de você eliminar esses 3, aí sim você ganharia, né, uma nova chuva de fogo. Aliás, ganharia um novo orbital. Aqui, outra opção maravilhosa, você conseguir destruir, consegue aqui acertar a fábrica de aço, uma torre, né, mais uma chuva de fogo. Então, e qual seria o padrão? Vamos supor que eu começaria aqui, A10, perdão, acertaria esses 3 alvos e ganharia a bomba nuclear. Por exemplo, a gente poderia usar a bomba nuclear aqui, ó, bem em cima dessa outra chuva de fogo. E aí o que acontece? Nenhuma chuva de fogo ainda teria sido destruída. E aí você viria com o seu primeiro orbital gratuito, terminaria de matar essa chuva de fogo, arrastaria para cá, destruiria essa segunda chuva de fogo, e o restinho, né, do orbital você poderia deixar nesse meio aqui, ó, entre o canhão elétrico e mais nenhuma defesa coberta. Você ainda não teria nem gastado o seu Hellfire. E aí, seria interessante, antes de você gastar o seu Hellfire, você gastar o seu outro orbital. O orbital é um ponto de comando
né, que é um pouco lento, né, ele demora, ele fica descarregando aquele canhão laser, e aí suas tropas, se você já tiver soltado suas tropas vão estar lá soltas sem você poder controlar enquanto você estiver controlando a orbital. Então, gaste aí o segundo orbital, que é mais 10 pontos de comando, né, para eliminar mais uma chuva de fogo. E aí, por exemplo, você deixaria uma terceira chuva de fogo, né, sobrou nesse layout aqui, ó, não tem problema. A partir do momento que você tiver ponto de comando suficiente, você poderia soltar aqui um Hellfire nessa defesa oculta aqui, né, que é a base de socorro aéreo. E aí você entraria aqui, ó, por baixo, né, do lado oposto da outra chuva de fogo. E aí, até você avançar avançar toda a base, você chegaria nessa última chuva de fogo, né, com pontos de comando suficiente, por exemplo, para utilizar um pen ou uma cura quando suas tropas estiverem se aproximando. Então, acaba sendo um ataque bem tranquilo. O pessoal fala que está com um pouco de dificuldade de começar o ataque quando não tem ponto de comando. Então, você tem que tentar entender a ordem com que você vai utilizar os seus poderes, né, para que você continue com a possibilidade de utilizar a nuclear. Porque a nuclear, ela é bem interessante, né, por mais que muita gente fale assim, eu não gosto de usar nuclear porque são 25 pontos de comando. Mas a nuclear, além de ela dar um dano em área, ou seja, ela destrói um pouquinho de cada coisa, mesmo que ela não destrua nada de cara, exceto os coletores, são coisas mais fracas, mas não destrói nenhuma arma de cara, ela enfraquece tudo e principalmente ela consegue destruir alguns furtivos, e isso pode atrasar o seu ataque. Ó, essa é uma base que eu não atacaria porque eu não consigo ver nenhuma brecha. Talvez aqui, ó, eu soltaria um A10 aqui e conseguiria destruir a fábrica de guerra e esse comando de armas, né? E aí eu teria, por exemplo, eu soltaria o A10 aqui, e aí eu teria uma bomba nuclear, né, e eu já soltaria nesse núcleo aqui vazio, né, para poder revelar. Isso é uma base interessante de atacar, porque, cara, você tá vendo que tem um Ranger na defesa. O Ranger na defesa é teta, molezinha, né, então pode ir sem medo, né. O furtivo é mais perigoso porque ele trava, principalmente eu que gosto de atacar com um destruidor. Mas ainda assim eu vou sem medo, sem problema não. Vamos continuar vamos continuar mostrando opções para você entender o que você tem que buscar logo que você busca uma vila. Então, ó, chuva de fogo isolada, chuva de fogo isolada, chuva de fogo isolada, chuva de fogo isolada. Cara, o layout dessa base está interessante. É uma base chata de atacar. Então, para que você arriscar? Para que você vai arriscar atacar uma base chata? E aí também serve como dica para você posicionar, né, as suas defesas. Então, ó, base com invisibilidade, primeiro ponto da base chata. Vamos buscar as fraquezas. Chuva de fogo isolada. Talvez alcançaria essa chuva de fogo com esses dois, talvez, mas não precisa arriscar não. Chuva de fogo quase isolada, dá para pegar esse aqui e esse aqui junto. Chuva de fogo com a patriota. Defesa oculta, canhão ion. Ó. Se você insistir em atacar essa base, daria para você começar aqui, ó. Usa um A10 aqui nessa defesa oculta, né, que você tem que eliminar o canhão de ion mesmo, de toda forma, né? E aí você ganharia pontos de comando suficiente para soltar uma bomba nuclear. Eu soltaria a bomba nuclear, né, depois de eliminar aqui esse A10, você vai ter ponto suficiente para soltar o nuclear. Eu soltaria a bomba nuclear em cima dessa chuva de fogo aqui. Talvez pegaria o que tem na invisibilidade, talvez não pegaria. Por que eu não faço questão agora de soltar nesse meio onde vai estar a invisibilidade? Porque as chuvas de fogo, que é o que causa mais dano, já estão as 4 visíveis. O cara já mostrou onde estão as 4 chuvas de fogo. E aí depois você vem com o primeiro orbital gratuito, elimina aqui o resto da defesa oculta, elimina essa chuva de fogo que não vai cair com a nuclear e já arrasta para essa próxima aqui, ó. Se já tiver ponto de comando suficiente para você soltar o segundo orbital, você completa aqui, né, o resto do orbital, mata essa chuva de fogo e arrasta para essa outra aqui. Talvez vai sobrar só o suficiente para você eliminar com o primeiro Hellfire seu, que custa 5 pontos de comando. Então, se você provavelmente não vai ter esses 5 pontos de comando. O que você faz? Começa o ataque na outra extremidade, depois que você destruiu o suficiente para
ter 5 pontos de comando, você elimina a primeira chuva de fogo, né? O interessante depois de começar o ataque, por exemplo, aqui em cima, seria você soltar um sinalizador e trazer suas tropas aqui para esse canto aqui, ó, e eliminar. Você que ataca de destruidor, você tem que eliminar a chuva de fogo, e depois o seu segundo alvo primordial é os canhões elétricos. Você não pode atacar muito longe do canhão elétrico, não pode deixar ele ficar muito tempo disparando contra as suas tropas, porque ele dá um dano muito grande. Bom, acho que vocês já estão começando a entender como é uma entrada interessante. Então, ó, base interessante, chuva de fogo isolada, chuva de fogo com um canhão elétrico próximo, chuva de fogo isolada. O que essa base significa? E mais uma defesa oculta aqui que a gente sabe que é base de socorro aéreo. É base problema. Você não sabe, você não vai conseguir começar com a nuclear, porque você não... Enfim, o que você faz? Pula essa base, não precisa. Você tem que buscar bases. E outra, né? Você não vai pular tanta base assim, ó. Você pode ver, a gente pulou 5 bases aqui, achou 4 que dava para atacar. Vamos ver o que a gente busca, ó. Chuva de fogo, essa chuva de fogo tá meio isolada, essa tá meio isolada, tá meio isolada, tá meio isolada. Ou seja, é uma base que provavelmente vai defender legal. Você vai perder um pouco de tropa para atacar uma base assim. Ele tem bastante coisa aqui exposto, né, longe das defesas, mas ele concentrou bastante defesa num lugar só. Uma bomba nuclear aqui faz uma grande diferença para você. Só que de cara você não tem a bomba nuclear, então você faz o quê? Pula de base. Não arrisca atacar esse tipo de base se você não tem a bomba nuclear e você não tem uma estratégia para conseguir a nuclear logo de cara. Olha aqui, base tranquila de atacar. Olha que delícia. A chuva de fogo no meio de 1, 2, 3, 4, 5 coisas que você pode acertar. E aí essas 4 aqui, né, os 2 entregas de suprimento, o reservatório de combustível e o bunker vai abaixo. A patriota e a artilharia não vai. E aí soltou aqui, né, o A10, você já tem o suficiente para soltar uma bomba nuclear. Onde eu soltaria a bomba nuclear? Aqui seria um lugar interessante, ó. Você mataria mais uma chuva de fogo e aniquilaria esse monte de coisa, fábrica de aço, esses 3 estoques de tecnologia, iria enfraquecer essa defesa coberta, iria enfraquecer essa artilharia, enfraqueceria essa outra defesa coberta, enfraqueceria essa outra aqui defesa coberta, pegaria um pouquinho dessa artilharia, né, que já estava meio escassa, porque o seu A10 bem disparado aqui também pegaria um pouquinho ela. Show, né? Então é uma base que está interessante de você atacar. Bomba nuclear aqui, o que acontece? Você já vai ter um monte de ponto de comando, daí você solta um outro A10 aqui, né? E aí você vem, por exemplo, com o seu primeiro orbital gratuito, finaliza aqui, né? Passa por cima de umas minas, finaliza aqui, e você consegue abrir um caminho interessante aqui, ó, para você entrar com as suas tropas e chegar o mais rápido possível, né, nesse núcleo aqui. Essas defesas canhões de elétricos próximos é uma maravilha, sabe por quê? Você começa seu ataque, na hora que você começa a entrar no raio dos canhões elétricos, o raio que eu digo é o seguinte: na hora que ele dá o primeiro disparo, não é o raio ainda, deixa ele dar o primeiro disparo, deixa ele dar o segundo disparo, ele matou o primeiro destruidor, né? Na hora que um monte de tropa sua entrar no raio dele, você congela ele e pronto, já vai ser tempo suficiente para que você pelo menos consiga se aproximar dele. Porque são 3 canhões elétricos que você para num único pen. 14 segundos você vai conseguir parar ele, né? É o suficiente, né, para você aproximar as tropas. E aí, ó, você entrando por aqui, o outro lado oposto é esse outro lado aqui, ó. O que tem de perigoso aqui? Uma defesa oculta aqui, que é o canhão de ion nível 3. Você precisa saber que nível que é. Nível 3, 1 a 10, você solta um a 10 aqui, você mata. Aliás, o patriota não, mas mata também o posto de petróleo e é mais pontos de comando. Então tá tudo muito concentrado essa base, você consegue atacar ela, né, e com os poucos poderes de comando que você vai disparar, você vai destruir muitas coisas. Inclusive esse cara aqui, ó, ele me atacou esse tempo atrás, pegou 17 medalhas minha. Eu não vou passar a próxima base, já tá acabando o vídeo.
Espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer um vídeo, né, com os meus ataques, mostrando mais ou menos a estratégia que eu... Aliás, mostrando o que eu acabei de falar para vocês, né, em relação a como entrar numa base. Então, eu quis fazer um vídeo assim, né, mostrando as opções, justamente porque quando o ataque já está rolando, muita gente não presta atenção, né, no que a gente está fazendo em pontos de comando. Né, e ponto de comando é fundamental para você começar o ataque. Então, talvez, né, fique um vídeo sem graça, não vi nenhum ataque, não vi nada, mas beleza, eu quero que você tenha em mente, né, qual é os pontos principais que eu vejo antes de começar um ataque numa base. Por exemplo, talvez eu atacaria essa base pelas medalhas, mas não atacaria pelo recurso. Tem menos de 60 mil de tecnologia, isso não me interessa nesse momento. Eu preciso de tecnologia, eu não preciso de base fácil para atacar, entendeu? Mas eu vou deixar essa base aqui porque eu vou atacar ela para mostrar para vocês, né, tudo que eu acabei de falar para vocês agora do que daria para fazer nessa base. Então no próximo vídeo a gente já vai começar, né, com o ataque dessa base, beleza? Então fiquem com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.